Poucos são os andradenses que estudaram na década de 80 a 2017 que não foram alunos da Dona Telma, professora de português e literatura. Sempre muito educada e atenciosa, cativou as pessoas. A sua história na educação começou em 10 de dezembro de 1967, quando concluiu o curso de magistério, realizado no Colégio Independência. Foi lá que decidiu seguir a carreira de professora. Cursou letras em Poços de Caldas e, em seguida, pedagogia. Na sua vida, teve duas influências importantes. Pela influência de duas pessoas que eu fiz. Primeiramente, o meu professor de português do ensino magistério, do curso de magistério, era o João Galhardo, filho. E ele era uma sumidade no português. Eu gostava demais das aulas dele. É um professor assim, que entendia de tudo, ele explicava, mostrava para nós a importância que era a língua portuguesa para nós que estávamos galgando a posição de professora, né? Então, essa foi a primeira opção, a opção letras. Agora, em letras também eu gosto de literatura. Então, a segunda pessoa que me influenciou foi meu pai, Paulino Santana. E meu pai, ele gostava muito de ler, ele também foi professor, né, lá no Colégio Independência. E ele gostava muito de ler, gostava de literatura. Ele vivia declamando pela casa assim, aquelas poesias maravilhosas, né, do Castro Alves, ele gostava muito. Ele declamava com tanta ênfase aquela poesia Navio Negreiros, Vozes da África, né, que é o sofrimento dos escravos quando vinham para cá, para o Brasil. Então, eu fiquei apaixonada pela literatura. Então, por isso, eu escolhi letras, certo? Dependendo que tem o inglês também, mas eu fiquei no português e na literatura. Através do curso de magistério, Dona Telma lecionou na escola do bairro Gabirobal, na escola Virgílio de Melo Franco, a conhecida Escola de Lata, e também nas instituições Professor Edmundo Vieira, José Bonifácio e Coronel João Moscone. Posteriormente, foi para a escola Dr. Alcides Moscone, onde permaneceu por longo período, ministrando aulas na antiga 5ª a 8ª séries e também ensino médio. Lá, atuou como diretora pelo período de 4 anos. Depois da sua aposentadoria no Estado, foi lecionar nas escolas particulares. Primeiramente, na escola Ultra, né, o Colégio Ultra, com a Marili, uma pessoa super dedicada, diretora super assim do bem, né? Fiquei lá 15 anos. E depois, então, eu passei lá para o Coque de Andradas mesmo, que era o diretor o Eduardo Luz Vargas, certo? Aí, fiquei 7 anos lá no Coque, e dando aula também no ensino médio, né? Depois, passei para o Coque de Pinhal. Eu ia assim, com a turma de Andradas, dava aula lá no Coque de Pinhal, que era a escola da dona Cidinha e dona Leninha, as diretoras, certo? Fiquei lá 7 anos também, dando literatura e português. Depois eu peguei umas aulas na faculdade aqui de Andradas, o curso superior, certo? Que era da Unipac, né? Certo? Então, eu peguei as matérias pedagógicas, né? Eu fiquei 7 anos também trabalhando com essas matérias, certo? E, por último, eu encerrei a minha carreira lá no Colégio Junqueira, certo? O Colégio Junqueira eu fiquei 5 anos, aí com a diretora Maria José Tavares e a Milena Junqueira também, certo? Nesse tempo aí, também dando aula de redação e literatura. Há alguns anos, longe da sala de aula, Dona Telma conta que sente saudade do contato com os alunos. No ensino médio, criou um projeto que auxiliou os estudantes no vestibular. Tem muito carinho por esse trabalho que contribuiu para a sua realização profissional. Tem um projeto cujo nome foi Sob os Olhares dos Clássicos. Então, nesse projeto, os alunos liam os livros e apresentavam-se em formas de apresentações teatrais, certo? E eles gostavam muito disso. Por quê? Porque eles estavam se divertindo e, ao mesmo tempo, aprendendo a história, a história dos livros, né? E isso aí fez com que muita gente fosse bem no vestibular, porque geralmente o vestibular pede de 10 a 12 livros, né?
eu comecei com esse projeto, eu senti que eles gostaram demais, aprendiam bastante, mas de uma maneira assim informal, de uma maneira leve, certo? E eu fiquei realizada com isso. Sempre fui muito bem tratada, com respeito, com carinho, certo? Então, através dos saraus, das noites culturais, nós nos divertíamos muito, certo? Ríamos bastante, né? E sempre isso tudo deixava com que eu ficasse com assim o espírito jovial. Foram inúmeras as vezes em que fui homenageada, né? Eu fazia muita parte dos momentos deles. A gente tinha uma amizade muito grande, né? E isso para mim foi muito gratificante. Como todos os outros professores, Dona Thelma sempre teve uma rotina puxada. Conciliou os cuidados com a família e os desafios de levar o serviço para casa. São poucas as profissões, Ana, que têm assim, esse trabalho todo que um professor tem, de ficar corrigindo, preparando a aula, certo? E essas coisas todas, a hora que bate o sinal, o professor não vê isso. Ele tem que continuar trabalhando mesmo em casa, né? E isso aí, Ana, eu coloquei assim, ó, pena que a nossa classe seja muito desvalorizada pelos nossos governantes, certo? Que ser professor não é fácil, todo mundo sabe. Exige dedicação e amor à profissão. Se a valorização ainda não veio, fica o prazer de ter contribuído com o futuro de cada aluno. Eu sinto assim muito feliz por saber que os meus alunos, eu encontro com eles e vejo que eles se transformaram em excelentes profissionais. Então, isso aí é uma coisa muito boa para a gente, né, que já teve com esses alunos, sabe do potencial de cada um.